A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Somos do curso de Teologia Médio da ETADEPA, Escola Teológica das Assembleias de Deus no estado do Pará, nosso núcleo Benevite, nosso coordenador local, missionária Rosileia Pinto, nosso professor, pastor Samuel Pinto, e a disciplina Administração Eclesiástica 1 e 2. E os alunos componentes desta equipe, evangelista Fábio Pinto, evangelista Adnelson Rocha, diácono Fábio Júnior, diácono Sérgio Rabelo e eu, a irmã Raquel Rabelo. A nossa temática é as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E será dirigida como previsão, controle, direção, coordenação e os demais fatos da viagem. E uma das nossas primeiras perguntas, o que seria a previsão dessas viagens? O apóstolo Paulo previa o que para as suas viagens? O apóstolo Paulo, como todos nós sabemos, que foi um homem de convicções, vamos dizer assim, de amor ao próximo, amor à obra. E nós sabemos que Paulo tinha um coração missionário, ele tinha esse coração inflamado por missões. E ele não podia compreender a obra missionária como algo centralizado, mas como uma grande expansão. E uma das primeiras convicções é que os últimos dias já estavam chegando e Paulo precisava levar este evangelho, pois os fins dos séculos já haviam chegado. E uma da segunda convicção do apóstolo era que as antigas promessas de Deus se encontravam concretizadas na história da Igreja de Cristo. Era na igreja que a restauração de Israel se consumava e a plenitude dos gentios estavam em convicção. E nessa terceira convicção, Paulo tinha a certeza do seu chamado para a obra missionária. E ele olhava os centros das províncias que não eram evangelizados. E a sua estratégia era levar essa mensagem. Ele não tentava evangelizar o mundo gentílico, mas ele queria esta obra evangelizadora nas comunidades e ele estabeleceu esta grande missão. Ele mesmo se apressava para fazer essa tarefa e pregar o evangelho. Para completar esse trabalho, ele dizia que o mundo gentílico era do Senhor e prosseguia em frente nessa obra missionária. E nessa obra missionária, nós vamos ver agora com o evangelista Adnelson a organização. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor para o nosso pastor. Quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer muito grande estar participando dessa equipe que está na reta final do curso médio de teologia aqui em Benevides, para falar acerca de algumas coisas relacionadas à organização das viagens missionárias de Paulo. Mas primeiro eu gostaria de começar com algumas perguntas. Como pôde o apóstolo Paulo em tão pouco tempo evangelizar todas aquelas províncias do Império Romano e se instalar finalmente em Roma, ali? Ou melhor, como pôde um único homem revolucionar toda aquela época? A resposta não exige muita abstração. Em primeiro lugar, era Paulo um mensageiro extraordinário do Senhor, através do qual foi o evangelho evangelizado. Além disso, utilizou-se ele de infraestrutura do Império Romano para viajar de cidade em cidade, de província em província, de reino em reino, providencialmente. Não precisava de nenhum passaporte especial, pois era um cidadão romano. Somente Deus, que é a mesma sabedoria, haveria de dispor todas as coisas a fim de que a mensagem da cruz chegasse até os confins da terra. Em Antioquia, o apóstolo Paulo desempenhou uma importante etapa do seu ministério. E daqui partiu ele para as suas primeiras viagens missionárias,
após o concílio de Jerusalém, retornou à cidade juntamente com resoluções dos anciões. E atualmente Antioquia não passa de uma modesta povoação para nós. No entanto, será conhecida sempre como a igreja missionária por excelência. Muito bem. Agora, nesse momento, o diácono Fábio Júnior dando continuidade. Bom, gente, eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa turma, que se empenhou nesse trabalho. Quero dizer a paz do Senhor para os meus amados irmãos. E a parte que me ficou foi a direção das viagens missionárias de Paulo. A gente vê que a direção humana das viagens de Paulo, como já foi citado aqui, ela começa em Antioquia. Antioquia, que era a base para as viagens missionárias de Paulo. Os capítulos 13 e 14 de Atos, eles tratam da primeira viagem de Paulo. Nessa jornada, o apóstolo Paulo sai com Barnabé de Antioquia da Síria, onde se reuniram com mestres e profetas e receberam o chamado do Senhor para as viagens. Em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé decidiram que era hora de retornar às cidades por onde haviam deixado frutos para saber como estavam. Barnabé insistia que deveriam levar a Marcos com eles, mas Paulo discordava, pois estes haviam deixado a missão em Perge. Os dois apóstolos, então, se apartaram, e Barnabé e Marcos seguiram para Chipre, enquanto Paulo saiu com Silas para a Grécia. A gente observa aqui que havia uma direção deles para fazer a obra. Eram direcionados humanamente para que cada um pudesse sair para uma determinada localidade para pregar. Mas a direção espiritual dessa jornada de Paulo, ela era dada pelo Espírito Santo, pois aonde o Espírito Santo ordenava para eles pregar, eles iam. E em certos lugares, eles eram impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Paulo iniciou a viagem em Listra, onde conheceu Timóteo, e o levou com ele para a missão, passando pelas igrejas que havia estabelecido na primeira viagem, e por muitas outras que se multiplicavam, entregando a eles o decreto que haviam decidido em Jerusalém, reforçando ainda mais a fé. Dali Paulo tentou seguir para diversas outras cidades. Como eu disse, as viagens elas eram direcionadas espiritualmente pelo Espírito Santo. Como diz assim, mas o Espírito Santo os impediu de pregar. A palavra do Senhor em Atos 16, 6 ao 8, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então a gente vê que o Espírito Santo decidia para onde eles tinham que fazer a obra missionária. Amém? Muito bem. E agora, o diácono Sérgio Rabelo, né, com o controle dessas viagens missionárias. Muito bem. A paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Tá? Diante do que a gente estamos ouvindo, tá? Paulo, ele tinha também a responsabilidade de controlar toda a viagem, toda a dinâmica, tá? Toda a logística, enfim, era algo que para um homem comum era impossível, tá? Mas para um homem espiritual tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo tinha a intenção de evangelizar a Ásia, mas chegou na Europa para cumprir a agenda missionária, que é dirigida por Deus e não pelos homens, e que é definida lá no céu e não na terra. E quem tem o controle é o Espírito Santo. Entretanto, a administração é pelos homens. Abre-se um parênteses.
pelos servos do Senhor. Fecha parênteses. Tinha aqui o controle administrativo, os seus objetivos: evangelizar a Ásia e a Europa. Traçar as metas como aonde ancorar, tinha os portos, as cidades, os colaboradores, a alimentação, a estadia, a mensagem ser pregada em cada lugar. Tinha a questão transculturais, como usos e costumes, tá? Conhecimento de leis de cada cidade, leis locais. Tinha que também ter o controle sobre o orçamento dessa viagem, até aonde poderia chegar, tá? Tinha que estar preparado para tudo isso. A questão da logística, o tempo de viagem, o progresso de cada divulgação da mensagem em cada cidade. Tinha ele a responsabilidade da escolha de obreiros, homem cheio do Espírito Santo, disposto a enfrentar situações adversas, como a ação meteorológica, né? O frio, calor, vento, tempestade, enfim. Tinha a questão da pressão psicológica, que os obreiros tinham que suportar, a face dura daqueles que nunca ainda tinham ouvido a mensagem do céu, a manifestação contra o Evangelho, as injúrias, as calúnias, defamações, as discriminações religiosas. Tinha ele o controle também, tá? De dar assistência às igrejas tanto na Ásia como também na Europa. Tinha que combater as heresias, tinha que ensinar a doutrina de Cristo nas igrejas constituídas por Deus, naqueles países, naquela cidade, naqueles continentes. Tinha que expandir a obra do Senhor, porque sabia o apóstolo Paulo que isso era um projeto universal de nosso Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo depois preso, não perdeu o controle, nem no frio, na fome, na dor e nem no perigo da morte. Entretanto, com a força do amigo Espírito Santo, ele nos ensina até hoje o que nos separará do amor de Cristo. Você encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito bem. O evangelista Fábio Pinto, também com as viagens de Paulo. Bem, eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Eu faço das palavras dos meus companheiros a minha palavra também nesse momento, nessa noite, e me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa equipe abençoada, ao qual tem se empenhado a falar mais sobre missão, falar mais sobre a eclésia, que é a igreja, e por conta disso eu vou falar um pouco sobre a segunda e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Bem, algum tempo depois, por volta do ano 50, o apóstolo Paulo propôs a Barnabé uma segunda viagem missionária. Está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 16. Mas o apóstolo não queria que João Marcos fosse com eles, o que provocou dessa forma uma grande separação dos dois grandes missionários da igreja primitiva. Silas foi o companheiro de Paulo nessa segunda viagem. Primeiro visitaram as igrejas de Síria e da Cilícia, e depois passaram para os lados do norte, atravessaram as montanhas do Tauro e passaram às igrejas que Paulo havia fundado na sua primeira viagem missionária. Foram a Derbe e a Listra. Nessa última cidade, o Timóteo se juntou a eles. De Listra foram a Icônio e Antioquia da Pisídia.
após alguns impedimentos, se podemos dizer assim, do Espírito Santo, a qual está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7, eles desceram a Troade, onde o apóstolo Paulo teve a visão daquele varão macedônio. Em relação à terceira viagem missionária, depois de algum tempo, ele já em Antioquia, o apóstolo Paulo, talvez no ano 54 depois de Cristo, deu-se início à sua terceira viagem missionária. Primeiro atravessou-se a região da Galácia e da Frígia, a fim de fortalecer os discípulos. Está lá em Atos, capítulo 18, verso 23. Depois eles vão a Éfeso, a capital da Ásia, e uma das cidades de maior influência no Oriente. O apóstolo Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso. Durante esses 3 anos ele ensinou nas sinagogas e depois durante 2 anos na escola tirana. Seu trabalho nessa cidade notabilizou-se pela riqueza da instrução. Está lá em Atos, capítulo 20, verso 18 até o 31. Pela realização de milagres e pelos grandes resultados obtidos, porque dessa forma todos que habitavam na Ásia chegaram a ouvir o Evangelho. Amém. Amém. Jesus. Muito bem. E nós temos uma conclusão com o nosso evangelista Adnelson Rocha. Graças a Deus. Só lembrando que nas viagens do apóstolo Paulo, nós vemos os atos do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo continua até hoje nos campos missionários, operando milagres e maravilhas e levando o Evangelho a chegar até os confins da terra. Quando intimado pelo Senhor, não se furte em responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Poderemos até fazermos isso, em harmonia. Vamos lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito bem. Que o Senhor nos abençoe cada dia Muito mais. obrigado, Obrigado, pastor. Obrigado.